Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Maiara e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre pincéis. Para que serve cada pincel na make? Bom, gente, então nós vamos começar falando sobre pincéis hoje e para que serve cada um de forma bem geral, assim, porque existem muitos tipos, milhares de modelos de pincéis e aqui eu trouxe os que eu tenho e assim, os que são mais usados, né, uma forma bem geral, tá? Então, começando pela base, que é o primeiro passo da maquiagem, a gente pode aplicar ela com a esponjinha, certo? Aqui eu tenho a da Mari Saad, e eu tenho essa que foi uma de R$ 5, assim, de sem marca mesmo, sabe? Então, a esponjinha, quando você molha ela e tira todo o excesso de água, ela fica úmida e grande, ela expande. Então, é muito fácil aplicar base com ela. Primeiro porque a água que tá nela, né, que tá umedecendo a esponja, vai ajudar a dar um acabamento um pouquinho mais natural na base, o que fica bem bonito no acabamento da pele. E segundo, porque como ela incha e ela já é grande, ela vai pegar bastante parte do rosto de uma vez só. Então, facilita também, né? Bom, depois da esponjinha, o meu produto preferido sempre foi esse pincel, que é o Kabuki, né? Não esse especificamente, mas o modelo, que é o Kabuki. Ele tem topo reto e ele é assim, bem redondinho. Esse é da The Beauty Box, mas, por exemplo, tem marcas mais baratinhas como a Macrylan, que faz o mesmo trabalho e faz super bem. Ó, esse é o da Macrylan. Ele também é um kabuki de topo reto. E ele é maravilhoso, gente. Foi super barato e vale super a pena. Ele é muito bom. Esse é o E06, beleza? E o da The Beauty Box, não sei se alguém tiver vontade de saber, é o F15, tá bom? Aí, seguindo ainda na base, tem um modelo que foi muito usado por maquiadores por muito tempo. Acho que foi um dos primeiros modelos de pincel de base, que é o língua de gato. Então, o língua de gato ele é assim, ó, fininho, estreito, né? E ele tem esse topinho aqui em cima. Só que eu não acho ele um pincel muito fácil pra gente aplicar base, porque ele não dá um acabamento já na hora que você aplica, assim como o kabuki e a esponjinha, sabe? Então você tem que ficar lá trabalhando muito nele. Eu não gosto. Eu acho que é mais mesmo pra talvez maquiadores profissionais, mas uma função que eu dou pra ele que eu acho ótima é aplicar hidratante, protetor solar, primer em pele oleosa. Porque quem tem pele oleosa é sempre bom evitar colocar os dedos no rosto. Então, se você aí tem pele oleosa e tá com dificuldade, porque a pele fica muito oleosa durante o dia e etc., tenta não passar nada com a mão no rosto, nem o protetor solar. Use sempre, pega um, dois pincéis para deixar só para isso, tá? Faz o teste, eu acho que pode ajudar bastante. Agora, um pequenininho, que é pra aplicar corretivo, é esse aqui também é da Macrylan. E ele serve tanto para aplicar abaixo da área dos olhos, como aplicar aqui na sobrancelha, fazer o recorte da sobrancelha, sabe, com corretivo. E é para isso que eu uso ele geralmente, eu gosto bastante. Bom, seguindo a ordem de produtos, depois que a gente passa a base e corretivo, geralmente a gente sela a pele com pó. Então, um bom pincel de pó é mais ou menos desse formato. Ele tem que ser grandão, tá? Não use um pincel muito estreito assim para aplicar pó, porque o pó a gente precisa aplicar de forma mais natural, sabe? Para ele não entrar muito na pele, não craquelar, não ficar muito marcado. Então, um pincel de cerdas bem largas e fofas vai ajudar nesse acabamento. Então, sempre que você vê um pincel assim, olha, é arredondado o topo, né? Com bastante cerdas, é um pincel de pó, beleza? Depois do pó, a gente geralmente passa contorno e blush. O contorno e o blush, ele é um pincel parecido com o pincel de pó, só que geralmente a gente usa ele um pouco menor, ó. Então esse tá vendo? Bem parecido, só que esse a gente usa para aplicar o contorno, porque ele sendo menor, ele encaixa melhor aqui, tá vendo?
E aí a gente consegue fazer melhor o contorno aqui na testa, para quem gosta de usar. Então eu acho que vale a pena investir num pincel um pouco menor para aplicar blush e contorno. E ele também fica bom para aplicar aqui, ó, tá vendo? Que se a gente pega um pincel muito grande desse, imagina, aplicar blush com isso, a gente vai passar blush no rosto todo. Então não vai ficar bom, beleza? Então sempre tenta procurar um pincel, é o mesmo formato, ó, redondo, com bastante cerdas, só que menor. Também tem, claro, aqueles pincéis que são chanfrados, assim, com corte pra cima. Não sei se vocês já viram. Eles são ótimos para aplicar contorno também. Aqui eu realmente não tenho nenhum. Mas é porque eles têm o topo assim. Então ele encaixa certinho aqui. E aí a gente faz o movimento e ele fica perfeito. Então, tanto esse arredondado quanto o cortado na diagonal são ótimos pincéis para fazer contorno e blush. Beleza? Bom, o último pincel de pele que a gente vai falar hoje é o pincel para iluminador. Então, o pincel que eu mais gosto para iluminador são esses aqui, ó. Eles têm esse topo redondo também, não tão largo, porque é uma região que não é muito grande. Então, sempre a gente tem que pensar assim, um pincel que é muito amplo é para uma região mais ampla. E um pincel menor é para uma região mais específica, beleza? Então, dá para aplicar com um pincel assim, ó. Ele também é fofinho. E também dá para aplicar com um pincel, vou mostrar para vocês. E também dá para aplicar com um pincel assim, olha. Eu gosto muito. Tá todo sujo. Eu gosto muito de aplicar com esse tipo de pincel também, principalmente quando é muito solto o pó. Quando ele é bem solto, daqueles que você vê voando assim as partículas no ar. Eu gosto de usar esse, porque eu acho que ele entra menos nas cerdas do que esse. Então ele vai ficar mais aqui. Bom, agora que a gente finalizou os pincéis da pele, a gente vai falar sobre os pincéis de olhos, né? Então, o primeiro pincel que a gente usa geralmente nos olhos é o pincel para passar a sombra no côncavo. Então, ele é arredondadinho em cima e fofinho. Ele tem que ser bem fofinho, assim. Porque se for um pincel muito duro, fechadinho, ele não vai esfumar. Ele vai só depositar e vai acabar manchando a sua pele, tá? Então, olha, aqui é a frente dele. Então, por isso que é legal este pincel gordinho, porque nós vamos passar aqui no côncavo, ou para fazer transição entre sombras, mas enfim, no côncavo é uma parte maior do olho que a gente vai querer passar a sombra, e a gente vai querer criar um degradê entre o tom da nossa pele e o tom da sombra. E para fazer esse degradê, a gente precisa esfumar, certo? E para esfumar, a gente precisa de um pincel gordinho e fofo. Aí também na mesma pegada de pincel para esfumar, a gente tem o menorzinho, ó, para comparar. Esse menorzinho aqui a gente usa para áreas menores. Então, por exemplo, se eu passei minha sombra com um pincel maior no côncavo e passei aqui no cantinho do olho, né? Agora eu quero passar uma sombra entre o cantinho e o meio do olho. Então eu vou lá, pego um pincelzinho de esfumar desse daqui, menorzinho, com a mesma pontinha arredondada, fofinho, e eu vou fazer o movimento de esfumar no olho, beleza? E ele ajuda muito, esse tipo de pincel ajuda muito a fazer a transição entre as cores, certo? Então, por exemplo, se eu tô passando um amarelo aqui e eu quero passar um laranja aqui, para não ficar um laranja, um amarelo sem acabamento, eu pego esse pincel e passo bem entre as duas cores, para criar uma transição entre uma cor e outra, tá bom? Agora que a gente já fez os esfumados, a gente vai querer aplicar a sombra, né? Então, geralmente a gente aplica a sombra na pálpebra móvel, que é esta de baixo. E para fazer isso, a gente precisa de um pincel que seja assim, olha, fininho, tá? Com um topo um pouquinho arredondado, não precisa ser muito, tá? Também, mas ele precisa estar um pouquinho arredondado. E
Esse daqui é um modelo que ele é até um pouco fofo, então ele até ajuda a fazer transição de cores, tá? Ele ajuda a dar uma esfumada. Mas se você usar ele só a parte aqui, ó, essa parte reta, você consegue depositar qualquer sombra com ele. Então é um pincel bem versátil, dá pra você esfumar e aplicar o pincel, a sombra com ele, tá bom? Então é esse tipo de pincel aqui que a gente está procurando para aplicar a sombra. Em seguida, um pincel que a gente vai precisar para fazer cores em detalhes são pincéis assim, ó. Eles são mais duros, tá vendo, ó? Eles já não são fofos, ele é fininho também e ele é arredondado. Esse aqui é especificamente para aplicar a sombra no olho. Tem outro como exemplo, tá vendo ele até um pouquinho menorzinho. Aí a gente aplica com ele, vem com esse pincel ou com esse pincel para fazer os esfumados. Agora a gente tem um pincel que se chama pincel lápis. É esse pincel aqui, tá vendo? Ele tem uma pontinha que parece de um lápis e ele é muito legal. Eu gosto muito de usar ele para aplicar sombra tanto aqui embaixo, na parte inferior dos olhos, quanto bem rente aos cílios, na parte de cima dos olhos. Então é um pincel aí de precisão também, tá? Esse também é da Macrylan. Eu gosto muito da Macrylan para pincel, gente. Se tem uma coisa que eles sabem fazer, é pincel. As esponjinhas eu nunca gostei de nenhuma, mas os pincéis, assim, fenomenal. São muito bons mesmo. E pra fechar não, faltam só dois. A gente tem os pincéis para delinear os olhos, né? Então, para passar aqueles delineadores em gel que a gente vê por aí, a gente vai precisar de um desses dois pincéis. Esse daqui é muito legal porque ele já é cortado na diagonal, tá vendo? Ó, ele é bem fininho e cortado na diagonal. Então, com essa pontinha dele aqui, essa pontudinho, a gente faz o rabinho do delineador. E aí a gente vira e puxa o delineado pra dentro com esse daqui, entendeu? Muito bom esse pincel pra fazer delineado. Aí a gente também tem uma outra opção, que é esse daqui, ó. Tá vendo que ele é bem pequenininho? Ele é bem pra detalhe, assim. Então, por exemplo, se eu quero fazer um delineado bem fininho ou bem preciso, sem nenhum defeitinho, eu venho com um pincel bem pequenininho assim, que é um pincel de precisão também o nome. Usa pra detalhes. Então, por exemplo, dei uma borradinha aqui, o que eu faço agora? Bom, pessoal, desculpa o corte aí do vídeo, a câmera tinha parado de gravar e eu não vi, porque eu gravo sozinha. Mas, enfim, eu estava mostrando pra vocês o último pincel, que é o de delineado, né? E de precisão. Então, qualquer detalhezinho pra arrumar o delineado, pra fazer um segundo delineado em cima, ele vai ser perfeito pra isso, tá bom? É claro que não precisa ter os dois, né? Tendo um só de delineador já ajuda, já faz o trabalho que tem que ser feito, tá bom? E bom, gente, esses foram os pincéis que eu achei que fosse relevante para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se faltou algum, fala aqui para mim nos comentários. Ou se você ficou com alguma dúvida, pode me perguntar e se eu souber responder, eu vou responder com o maior carinho, tá bom? Muito obrigada a todo mundo que assistiu o primeiro vídeo do canal. Quem não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo. Me sigam lá no Instagram, que é Maiara e Adocico. Eu também vou deixar o link aqui embaixo para vocês seguirem. E muito obrigada por assistirem novamente. Deixa um curtir aqui pra mim, deixa um comentário, se inscreve e principalmente manda aí pra algum amigo, alguma amiga de vocês, tá bom? Muito obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.